Bom, pessoal, se gostar do conteúdo aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, ok? Deixe o seu like. No vídeo anterior, né, eu tentei mostrar aqui como que as pessoas usam, né, os textos bíblicos para poder prender as pessoas na sua religiosidade, ou seja, levar as pessoas para dentro da sua religiosidade e ficarem cativas, né, por essa religiosidade. Eles usam os textos bíblicos e não entendem, né, o que está dizendo o texto, nem querem entender. Eles querem levar as pessoas para dentro da sua religião para que elas fiquem cativas ali, para que elas fiquem presas ali, né? O sistema religioso evangélico, ele vende para as pessoas um Deus e ele vende um Deus para as pessoas. Assim como o Mica, né, pagava por o sacerdote que ele havia contratado 10 barras de prata por ano para ele poder ministrar para ele a respeito do Deus de Israel e de outros deuses também, né, que ele cultuava, assim os evangélicos pagam para serem ministrados, né, por determinada pessoa. Só que essas pessoas, elas ministram um Deus, né, para os seus ouvintes, que não é ministrado para eles próprios, não é ministrado para a elite, né, sacerdotal evangélica. O Deus que eles ministram é um Deus que protege, que cura, que livra, que salva, né? É um Deus multifacetário, que resolve todos os problemas das pessoas, mas que não resolve o problema deles. Vou dar um exemplo aqui. Quando eles, por exemplo, compram um carro, por exemplo, ele compra um carro com 4, com 5, com 7 airbags para poder protegê-los no caso, né, de uma batida. Eles compram um carro com um câmbio automático para que a marcha sempre seja passada no tempo adequado. Eles contratam seguranças, né, para protegê-los, enquanto que eles vendem um Deus que coloca anjos, né, para proteger as pessoas. Eles compram um carro blindado, né, para se caso houver um tiroteio ou passarem num lugar onde estiver havendo um tiroteio, eles estarem protegidos por aqueles vidros e não pelo Deus, né, que eles vendem das pessoas. Eles moram em mansões, né, bem cercadas, para que os pobres, né, os necessitados, não cheguem até lá, para que fiquem inibidos, né, e não cheguem até os lugares onde eles moram, os lugares também que eles frequentam, né. São cercados por uma barreira, né, humana de seguranças para que eles não sejam incomodados, não pelos anjos, né, do Deus lá que... Então, o que acontece? O que a gente vê é um Deus vendido, né, para a plebe religiosa, e um Deus que não é praticado, cultuado pela elite sacerdotal. Eles são especialistas, né, em mudar textos bíblicos para levar as pessoas à sua religiosidade, para levar as pessoas a uma religiosidade que na verdade eles não praticam, né, e ficarem escravos dessa religiosidade, servindo-os como se estivesse servindo a um Deus. Então, infelizmente, o que a gente vê é isso, a Bíblia sendo usada como uma armadilha, como um laço para levar as pessoas à religiosidade que uma determinada instituição religiosa pratica, porque são várias, né, instituições religiosas que nós temos por aí, e cada uma delas quer usar a Bíblia para levar as pessoas àquela religiosidade peculiar da sua religião, para poder desfrutar, né, do melhor dessa pessoa, do melhor que essa pessoa pode dar para aquela instituição religiosa e para aquele religioso também. Nós pegarmos o contexto bíblico, ele estava projetado para poder chegar num tempo onde que as pessoas não precisariam mais de um sacerdote sobre a sua vida. Ou os judeus não iam precisar mais de um sacerdote na sua vida, porque o próprio Deus ia ser o seu orientador. E o período previsto, né, para a chegada desse tempo era o ano 70, né, segundo Daniel e segundo outras passagens que eu já citei por aqui. Então era o ano 70. Então eles, a partir do ano, a partir da queda de Jerusalém, da destruição do templo, deixou de haver a necessidade, ou os judeus deixaram de ser submissos a uma religiosidade a qual eles estavam obrigados a se submeter a ela. E as religiões, né, que existem por aí, elas não querem ensinar isso para as pessoas. Elas querem ensinar que isso vai acontecer no futuro, que vai acontecer um milagre, que vai acontecer um arrebatamento,
né, que o Jesus, né, lá de 2000 anos atrás, vai descer do céu e vai arrebatá-las, quando na verdade os textos bíblicos não estão projetando as pessoas para essa expectativa que eles dizem, né, que vai acontecer. A expectativa ali era outra, a expectativa era de um novo tempo, era de uma nova Jerusalém descendo do céu, um novo tempo descendo do céu ali para os judeus poder viver, se submeter, né, a ele, e não aquela religiosidade judaica. Sei que o vídeo está ficando um pouco repetitivo, né, mas eu achei necessário dizer isso para você aqui. Ali no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, quando o templo caiu, quando deixou de existir sacerdote em Israel, começou um novo tempo a ser vivido. E esse tempo que começou para ser vivido não pode ser deixado de lado, a gente não pode abrir mão dele. Era um tempo, um novo tempo, onde as pessoas iam viver a partir da sua paz interior, a partir da sua consciência, daquilo que a sua consciência mandasse, da paz interior que ela sentisse. Então, elas tendo a sua consciência do que era certo e do que era errado, e tendo uma paz interior, elas estariam se submetendo diretamente ao Deus, né, proposto pelo povo de Israel. Deus, que eu já disse aqui, é um Deus idealizado, é o que está escrito, uma nova proposta de vida para o povo de Israel, que ia começar a partir daquela nova geração. Deus não disse que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo acontecesse, sem que todo aquele mal sobreviesse ao povo de Israel e sem que começasse um novo tempo naquela geração. Ele não disse em Mateus 10, 23 que antes que os judeus visitassem toda a cidade de Israel, ele ia voltar, ou seja, ele ia voltar nesse novo tempo que ia começar para o povo de Israel. Eu não posso dizer para você aqui que Jesus ele era divino. Se eu disser que Jesus ele era divino, filho do Espírito Santo, eu vou estar entrando em contradição com muitos textos bíblicos. Eu não posso dizer para você aqui que Jesus ele era filho de José, porque os judeus afirmam que ele era filho de um soldado romano. Eu não posso dizer para você aqui que ele era filho de um soldado romano, porque os judeus podem estar enganados. O texto bíblico pode ter sido forçado ali também para poder, não sei, há muita coisa ali que precisa ser explicada. Mas o personagem que apareceu ali, o homem que apareceu ali, ele apareceu propondo para o povo de Israel uma nova dispensação, um novo tempo, uma nova fase na história do povo de Israel que ia começar naquela geração, não numa geração futura. Então aquele homem que apareceu ali, a quem a gente chama de Jesus, ele apareceu no tempo que estava previsto por Daniel para que o povo judeu chegasse ao fim do povo judeu como chegou, né? O povo judeu deixou de existir, o Israel deixou de existir ali dentro do território de Israel por quase 2000 anos. Então era o que estava propondo, né? Era o fim do povo santo, era o fim que Daniel estava projetando para 490 anos, a partir da assinatura da carta para reedificar Jerusalém pelos medo-persas, né, por Ciro e por Dário. A partir do momento que Ciro e Dário autorizassem a reedificação de Jerusalém, a Jerusalém tinha sido destruída pelos babilônicos, 490 anos chegaria o fim do povo judeu, como chegou no ano 70, e esse fim durou por quase 2000 anos. O povo judeu voltou, né, para a nação agora no final do século, começou a voltar agora no final do século XIX e se intensificou em meados do século XX. Então houve o fim previsto por Daniel, e era isso que aquele personagem estava dizendo, era isso que o personagem estava propondo para o povo de Israel. Então o que existe por aí são mentiras, falsidades, são armadilhas, né, que são criadas para poder prender as pessoas a uma religiosidade e uma pessoa, às vezes, desfrutar, né, da entrega a uma religiosidade de 1 milhão de pessoas ou mais. Então, o que nós vemos por aí é isso aí. Espero, né, que você tenha gostado do conteúdo, que deixe o seu like, se inscreva, né, e ative o sininho da notificação. Ok? Um forte abraço para você.